Pescando com um amigo da Nova Zelândia. É a primeira vez pescando de noite com um barco num lago enorme. Estamos ambos animados com a chance de pegar um bagre grandão. Trazemos erva e licor, para passar o tempo. Por volta do anoitecer, e ainda não pegamos nada. E no meio de não pegar nada, e reclamar sobre isso, nós começamos a contar um pro outro todas as coisas assustadoras que já aconteceram com a gente antes. A maioria é só o besteirol básico. Eu já vi luzes estranhas no mato e no céu antes. E ele viu uma enguia gigante em um lago no topo de uma montanha da Nova Zelândia. Começa a ficar tarde, e ficamos mais e mais embriagados. Ele fica meio quieto, e diz que vai me contar algo estranho, que eu devia esquecer depois. Por favor, não se jogo gay. Ele me conta que quando ele morou na Austrália, por uns 4 anos, ele estava num mau caminho. Usando drogas pesadas, andando com as pessoas erradas, sendo preso, etc. Uma hora ele chegou no fundo do poço, e quebrou. Decidiu voltar a ser sóbrio, se abster de tudo indo pro meio do absoluto nada, no norte da Austrália. Ele disse que estava cansado de tudo, e que queria recomeçar. Ele dirigiu até a mata, e depois pro deserto. E estacionou o carro numa colina com vista pro deserto, perto de algumas poucas árvores e arbustos, com algumas montanhas na distância. E decidiu que estava longe o suficiente. Então fez um acampamento e uma fogueira. Enquanto coletava a pouca lenha que achava, caiu a ficha de o quão isolado lá era. O quão longe ele realmente estava. Disse que era frio de noite, mas um calor infernal de dia. E não tinha proteção contra o vento, seja dia ou noite. Na segunda noite, uma fina camada de areia já tinha começado a cobrir tudo no carro dele, entrando por umas janelas quebradas. Ele a limpou do volante do painel. Hoje, ele decidiu arranjar comida, para não depender só do estoque dele de caju, carne seca e barrinhas. De acordo com os mapas, tinha um rio descendo ao lado daquelas montanhas. Ele saiu do acampamento, e foi dirigindo pelo deserto. Finalmente chegou no rio. Está quase todo seco, mas tem umas partes com pedras no fundo, que parecem manter água em toda a estação. Na primeira que ele vê, tem pinturas rupestres de antigas batalhas entre deuses, entre figuras altas e grandes serpentes. Há um senso de piedade, e de sagrado, nesse lugar. No fim ele pega 2 robalos australianos e um bagre. Não é muito, mas vai ter que servir. Ele pega o carro e volta pelo deserto, levantando uma nuvem de areia que logo dissipa atrás dele. 4 dias se passaram, e, não importa quanta comida ou água ele consuma, o sentimento de insatisfação nunca vai embora. Ele sua, continuamente, pela abstinência e pelo calor. Não importa o quão frio, ou quente, não há sequer um momento de conforto. Quando tudo que você faz é andar do saco de dormir até o carro, os dias começam a se misturar um no outro. Passa uma semana, e meu amigo começa a realmente sentir os efeitos de tudo. Disse que, não importa o quão ocupado ele ficasse, ele não conseguia mais tirar a cabeça da abstinência, nem manter a mente estável. Ele sente vontade de sentar embaixo da árvore mais alta de lá enquanto assiste o nascer do sol. E senta daquele jeito. O dia inteiro. Agora, assistindo o pôr do sol, ele percebe que se saiu um pouquinho melhor do que antes, apesar de ficar queimado. E se sente satisfeito com ele mesmo, de uma maneira meio estranha. Uma semana e meia depois de se forçar nessa jornada espiritual, de sobriedade, ele começa a chegar no limite. Perde o conceito de dia e de noite. Só conhece o calor e frio. O tempo está dividido entre dormir, e sentar abaixo da árvore, diligentemente não fazendo nada. Ele começa a ver sinais de vida que não tinha notado antes. Pelo meio-dia, ele percebe grupos de pássaros, periodicamente voando para longe das montanhas. E não é só de um tipo. Há pequenos tentilhões, melros, até mesmo garças e cegonhas passam por cima de sua cabeça e somem de vista. A noite chega,
E naquele dia, não há nenhum som. Até os insetos se calaram, aparentemente para testemunharem o teste de determinação de meu amigo Kiwi. Essa noite, ele se sente mais consciente de seu corpo, e de sua percepção. Percebe que ele está mais queimado pelo sol do que jamais esteve antes. O quão cansado e todo duro ele está. O quão sujo ele está. E o quão fraco ele se sente. Quase 2 semanas se passaram, apesar de que ele só se daria conta disso depois. A sua árvore e o horizonte ao seu redor eram o seu mundo inteiro. Areia começou a se acumular nas suas extremidades, quase como se a terra estivesse o sugando. Ele conta uma piada para si próprio, falando que agora eu devo ser a esfinge mais feia do mundo. E ele ri, alto. Percebeu que ele consegue escutar de novo, e o quão silencioso era fora de sua mente. Fisicamente ele está se sentindo horrível, mas, mentalmente, não se sentia tão bem assim faz um bom tempo. Um pouquinho mais. Por mais um tempinho. Algo ainda não terminou. Ele agradece a Deus que tudo vai acabar em breve. Naquele dia, foi diferente. Ele acordou tarde, e perdeu o nascer do sol. Haviam nuvens no céu, pela primeira vez desde que chegou. Elas lembravam a paisagem, refletida no céu. Podia sentir uma eletricidade no ar, mas não havia chuva nem raio. As nuvens sumiram tão rápido quando chegaram. E as sombras tornaram-se longas. Aquele sentimento de sagrado voltou. Ele estava lá sentado, atento, como se esperasse ser chamado por Deus. Não havia mais calma. Nem calor, nem vento. Nos momentos finais daquele dia, o ar parecia mais claro. Como se fosse opaco antes, e finalmente fora limpo. E com o céu se pondo no horizonte, ele parecia ter deixado um pedacinho escuro, esticado. Havia uma longa e fina sombra, que se estendia daquele lugar no horizonte. Meu amigo percebe seu próprio coração batendo, pela primeira vez em dias. Acabou? Acabou mesmo? Ele fala alto para si mesmo. Algo dentro dele quebrou, ou foi finalmente consertado. Ele levanta, com as pernas trêmulas. E sente a pior daquelas sensações de agulhas, por levantar tão rápido. Com meu amigo Kiwi iluminado por seu triunfo, aquela sensação de sagrado volta, mais forte do que ele jamais poderia ter imaginado. Tão forte que ele quase se senta de novo por respeito. Aquela longa sombra agora está ainda mais longa do que o sol se pondo. Agora é tudo que ele consegue olhar. Uma figura, extremamente alta, está andando, como se a linha do horizonte se tornasse como água. Ele me disse que não sentiu pavor algum. Não havia medo. Nenhum sentimento de errado, nem sequer aquela sensação do vale estranho. Apenas um ar de sagrado. Ele começa a pegar seus suprimentos e equipamento. E percebe que deixar de comer e encarar o sol por alguns dias não foi ideal para manobras evasivas. Agora, um enorme sentimento de culpa o consome. O que ele está fazendo? Como que ele pode ir embora agora? De que prestou isso tudo se ele não foi até o final? Eu tô realmente com medo de abstinência agora? Depois de tudo eu ainda tô com medo? Não pode ser. Ele decide voltar até a árvore, e assistir tudo até o final. Ele olha atentamente, dessa vez direto para a figura. A figura não era um zumbi, nem espírito, nem nada exatamente malevolente ou benevolente. Agora, era como se o horizonte estivesse a seguindo. Parecia estar se aproximando, mas, ao mesmo tempo, puxando o chão até ela. E continuava fazendo parte do horizonte enquanto se aproximava. Ele consegue ver melhor agora. Era um homem alto, totalmente coberto por vestes, como peles leves e roupas largas. Com proporções estranhas. Cotovelos nos lugares errados. Joelhos e pescoço, todos errados num diagrama de anatomia.
carregando uma sacola de tecido, junto com o que ele descreveu como aquelas cabaças de água que os caras levam nos filmes de samurai. Tudo parece mais intenso agora que ele consegue ver. Ele começa a chorar. Ele sabe que não pode mais assistir. Algo o diz para ir embora. E sente uma sensação muito estranha. Descreveu como quando sente que algo poderia ter sido, mas que não foi. Como encontrando uma linda mulher, se conhecendo, tornando-se amigos. E nunca mais a ver de novo. Um sentimento daquilo que poderia ter sido. De tantas oportunidades perdidas no passado. E muitas mais no futuro. Infinitos caminhos possíveis que poderia ter tomado, e que vai tomar. Infinitos caminhos que não serão trilhados. Ele está chorando agora. Não de tristeza, mas de finalidade. Sente como se tivesse terminado de fazer algo que gosta. Mas que, por conta disso, não pode mais fazê-la de novo. Ele vai embora dirigindo, mentalmente quebrado, e vê aquele alto, magro Deus, abaixo de sua árvore. Tudo o que eu consigo ouvir é a água batendo nos lados do nosso barco de alumínio, assim que ele termina a história. Eu não sei o que dizer para ele. Então a gente só conversa algumas besteiras no nosso caminho de volta de manhã. Será que era Deus?